Resumo e comentário pessoal do livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, de Gregory Friesel, capítulos 1 e 2. Lembrando que é comentário pessoal, não estou lendo o livro. Tem um tema muito interessante, que é o seguinte: entendendo os 3 fundamentos básicos de uma vida poderosa de oração. Assim como a estrutura de uma casa não pode ser mais forte que a fundação, o alicerce, assim é a tua vida de oração. Para se construir uma vida de oração consistente, firme, inabalável, você precisa colocá-la na fundação certa. Sem este fundamento da oração, seu relacionamento com Cristo será fraco e, diante de qualquer tempestade que vier, você vai tombar, você vai cair. Vamos conhecer então 3 fundamentos essenciais para uma vida firme e poderosa de oração. Para quem está anotando, vamos lá. O primeiro fundamento é: você precisa ver o tempo de oração diária como um relacionamento com Deus e não como um dever legalista. Orar só por orar, não. Orar só por orar era um hábito dos fariseus, se lembra? Um puro ritual. Deus vê a oração como a expressão daquilo que Ele mais deseja da nossa parte, que é um relacionamento pessoal, íntimo, de amor, submissão e confiança. É o que Deus mais quer de você, amada. E eu particularmente eu imagino que Ele quer mais isso do que o teu serviço. Mateus 22:37 nos diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vamos pensar aqui um pouquinho. Quando você namorava, ou se você no momento está namorando, pode pensar aí também, você se casaria com teu esposo se no namoro ele dissesse para você que só teria 10 minutinhos para lhe dar atenção diariamente? Quais seriam seus sentimentos quanto a isso? Você se sentiria importante para ele? Você se sentiria amada por ele? Acho que eu ouvi aí um não. Porque o normal é que quando a gente ama a pessoa, queremos estar perto o máximo de tempo possível, não é? E esse estar perto é sempre com alegria, com prazer e não um peso, como uma obrigação. Pois é, com Deus é assim também. Responde para mim, amada. Pensa na pergunta e responda. Você ama a Deus? Se você disse sim, como eu imagino, então também eu imagino que o seu período de oração deve estar no nível que você não consegue parar, não é? Não? Então, vou fazer de novo a pergunta, repense a pergunta. Você ama a Deus? De novo, pensando em você e no seu marido ou no seu namorado. Como você se sentirá se ele chegar para você e disser: amor, eu tenho tanta dificuldade para tirar um tempo para você nem imagina. Para pensar, para tirar um tempo para você, para pensar em você, isso é tão difícil. Você não irá se sentir e também pensar que seu marido ou namorado não te ama mais? Você não vai pensar assim: eu não sou mais importante para ele? Vai ou não vai? Pois é, amada. Com Deus é a mesma coisa. Se você fica dizendo que é difícil tirar tempo para orar e ler a palavra de Deus,
Sabe o que você está dizendo com ele, com essa expressão, com essa atitude? Está dizendo o seguinte: Deus, eu não te amo, e não quero gastar tempo contigo. Pesado, né? Eu sei, pesado. Mas é isso que você está demonstrando, é isso que eu demonstro com essa atitude de não ter prazer no tempo de oração com Ele. Amada mulher de Deus, se você quer se tornar uma cristã de poder na oração, você precisa ver o tempo da oração como um relacionamento e não como um ritual religioso. Este é, então, o primeiro fundamento para uma vida poderosa de oração. O segundo fundamento de uma vida poderosa de oração é o seguinte: você deve fazer um compromisso absoluto, inegociável, de gastar um tempo de qualidade a sós com Deus em oração ininterrupta. Nós estamos, sim, num corre-corre frenético. Eu não nego isso. Acho que você também não. É algo indiscutível. Correria tá demais. Mas, na história do ministério de Jesus e na história do início da igreja, vamos encontrar um grande denominador comum. Eles gastavam muito tempo em fervente oração diariamente. Amada, se convença de uma vez por todas de que breves e inconsistentes períodos de oração nunca trouxe e nunca trará um despertamento espiritual. Nunca te ajudará a ser cheia do Espírito Santo e a produzir o seu fruto. Se Jesus e os primeiros cristãos e seus líderes gastavam muito tempo em oração, o que te faz pensar que você pode ser menos, que você pode fazer menos do que isso? Eu e você. O que nos faz pensar isso? Nesse segundo fundamento, nós encontramos a expressão um compromisso absoluto. Você deve fazer um compromisso absoluto. Vou dar 3 significados aqui para isso, retirado do livro. Primeiro significado é um tempo planejado. Não é de qualquer jeito. Vou pegar a Bíblia aqui, vou sentar aqui na minha poltrona e começar a folhear. Mostra para mim, Deus, qual é o texto que o Senhor quer. Não, não é assim. É um tempo planejado e é um tempo muito bem protegido por você. O segundo significado, o autor fala que Satanás fará de tudo para te manter longe da oração consistente. Você sabe disso? Ele odeia que você e eu oremos. Então, se esse compromisso não for absoluto e bem protegido, ele terá a chance de te impedir. E muitas vezes consegue, viu? O autor também fala que no terceiro significado para esse compromisso absoluto é que nem tudo é Satanás, e eu concordei com ele. Sabia que nem tudo é Satanás? A nossa carne também não quer saber de orar, não. Orar, amada, é também travar uma seríssima batalha espiritual. Se você não está tendo essa batalha travada aí para ter esse período de oração, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Em Mateus 26, versos 40 e 41, nos diz: Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavras do nosso Jesus. Minha amada, seja lá o que for que você necessite, precise fazer para proteger seu tempo com Deus, faça. Esse segundo fundamento fala também de um compromisso absoluto e também gastar um tempo de qualidade. O que vem a ser isso? Tempo de qualidade.
Eu já vou adiantando para você, mulher de Deus, 5 ou 10 minutos diários para a sua devocional não vai desenvolver um relacionamento poderoso com Deus. Entenda isso, mulher. Então, quanto tempo, Andréia? Eu não consigo, eu tenho dificuldade. É simples. Isso aqui não está nem no livro, eu que estou, comentário meu, pessoal. Mas também requer uma matemáticazinha aí. E se você não for boa em matemática, peça ajuda a alguém. Bora lá, divida 24 horas com todos os seus afazeres diários, até aquelas que trabalham fora, inclui aqui. E com o que restar, você vai perguntar para Deus o seguinte: isso é muito pessoal. Eu abro e fecho parênteses, certo? Isso é muito pessoal. Você vai perguntar para Deus quanto Ele gostaria que você tirasse para estar com Ele de maneira satisfatória, tanto para você quanto para Ele. Às vezes Ele precisa de pouco tempo, mas às vezes você e eu precisamos de mais. Então, Ele vai nos orientar. Ele vai te responder, amada. Mas vou deixar aqui mais uma opinião minha, eu, Andréia. 1 hora diária para começar. E eu dividiria assim em 30 minutos de manhã e 30 à noite. 1 hora para começar. Vamos ao terceiro fundamento, então, de uma vida poderosa de oração, que é: a vida poderosa de oração requer um treino equilibrado nos 5 tipos de oração. Primeiro, por que equilibrado? Pense aí na nossa alimentação natural. Ela deve ser balanceada, ou seja, devemos comer de tudo um pouquinho. Há uma pirâmide aí que nos ajuda nisso. Nela consta, se não me engano, nela consta os grupos energéticos, os construtores e os reguladores. Não sei se estou esquecendo mais um. Quando você consome um ou 2 grupos, ignorando outro, você simplesmente ficará desnutrida. Tem que incluir os 3 grupos na sua alimentação e aí ela se chama balanceada. O mesmo princípio se aplica na vida de oração. Nós não temos uma pirâmide, mas o livro apresenta 5 tipos de oração e eu vou dissertar cada um aqui para você porque eu concordei com ele. Os 5 tipos de oração são louvor, ações de graça e adoração. O primeiro, louvor, que inclui ações de graça e inclui a adoração. Segundo tipo, confissão e que inclui arrependimento. Terceiro tipo, petição, que inclui a súplica. Quarto tipo, intercessão, que também acrescenta aí a súplica. E o quinto, que eu acho que vocês vão achar um pouco estranho, é a meditação. Oração de escuta e reflexão. Eu vou discorrer um pouco apenas nesse bloco do audiobook sobre cada um, porque mais para frente eu vou falar com mais exatidão. O primeiro tipo, a oração de louvor e ações de graças. Não teria como entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo e Único, sem primeiro adorar. É ou não é? É só ver como Jesus iniciou ou ensinou a oração do Pai Nosso. Como que ele inicia? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Aquela oração que primeiro não adora a Deus, não o exalta por tudo que ele e logo no início, é uma oração, eu pessoalmente, eu estou dizendo, é uma oração de quem não conhece a Deus direitinho. De quem nunca teve uma experiência tremenda com este Deus. Amada, não comece a sua oração já pedindo ou meramente agradecendo pelo pão.
No Pai Nosso, por exemplo, os agradecimentos só vêm no final. Observa aí. Não começa assim pelo dia, orando pelo dia e já pedindo. Não. Comece sua oração adorando. Coloque aqui nos comentários para mim abaixo. Se porventura você tem dúvida de como começar uma oração com adoração, eu vou ser mais detalhada na explicação. A oração de confissão é o segundo tipo. Teria como eu chegar na presença do Deus Santo, puro e poderoso, chegar até mesmo adorando Deus Santo que não tolera o pecado? Seria possível eu começar a oração sem antes adorá-lo e logo em seguida confessar a minha pecaminosidade? Você sabia que ferimos a santidade de Deus, amada, quando nos aproximamos dele sem confessar? Nós ferimos. Já ouviu a história do tabernáculo e de todo o processo que os sacerdotes passavam antes de entrar na presença de Deus? Uma observação aqui, não sei quantas já assistiram aquele desenho da ficção do Super-Homem. Ele é o Super-Homem, é força para todo lado, nada derruba ele, mas tem uma coisa que ele não podia nem sequer olhar, é uma tal de pedra chamada Kryptonita. Uma pedra que no planeta dele dá poderes, mas aqui no planeta Terra, na ficção desse Super-Homem, tira as forças dele. Então, toda vez que a gente no desenho, quando ele se encontrava ou quando ele entrava num ambiente onde tinha essa Kryptonita, o que acontecia com ele? Ele sofria. Ele perdia a força e era nitidamente a gente vê que ele sentia um certo tipo de dor, de agonia. Enquanto não tirava aquela pedra de perto dele, ele poderia até morrer. Tem nada a ver aqui, eu acho. Mas acho que você vai entender com relação quando eu digo que ofende. A Kryptonita ofendia o personagem. O nosso pecado ofende a Deus. Mesmo que ele quisesse, ele não consegue, porque ele é santo. E, infelizmente, nós estamos manchados pelo pecado. Ele nos ama, mas não tolera o pecado. O nosso pecado nos afasta de Deus. Em Isaías 59, versículo 2, nos diz isso claramente. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Isso é triste. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Mas, Andréia, às vezes eu nem sei se pequei ou que pecado eu cometi. Sinto muito, amada, te dizer. O Espírito Santo, então, está apagado em você. Pois é Ele quem nos convence de todo o pecado. E a palavra diz que nós temos o poder de apagá-lo dentro de nós. Isso é triste, mas é a realidade. Ore a Ele, ainda está em tempo, não fique triste. Ore a Ele, o Salmo 139, versículo 23. Repita comigo. Sonda-me, ó Deus, e vê se em mim, em minha conduta, algo te ofende. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo se entristece quando pecamos. E se Ele não está conseguindo passar essa tristeza para você, amada, então, minha amada, algo de muito grave está acontecendo com a tua vida espiritual. Se eu me deter aqui neste tópico, eu acho que eu precisaria de mais tempo aqui nesse áudio. Mas eu te desafio, busque
Busque mais a Deus em oração e na leitura da palavra ao seu coração. Abre o seu coração para Ele. O mais rápido possível, agora mesmo. Terceiro tipo de oração é a petição. E será que eu preciso? Será que eu preciso mesmo discorrer sobre isso? É o tipo que mais gostamos de praticar. Gostamos tanto que a gente já começa a oração com ela. É o tipo de oração no qual apresentamos a Deus nossas necessidades e anseios. É errado? Não é. Jesus nos ensinou a pedir. João 16:24. E ele diz: eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então Jesus ensina a pedir. Só que não é só pedir. É pedir com fé. E não é também qualquer pedido, não. Por exemplo, você é uma mulher de fé, amada? Você é uma mulher de fé? Eu vou deixar esse assunto para depois, mas responde aí. Quarto tipo de oração é a intercessão. Eu, Andréia, amo muito esse tipo de oração. Amo orar pelas necessidades dos outros. Eu falei que meu esposo é pastor, eu amo sair com ele para as visitas, principalmente quando envolve mulheres, porque eu gosto de ouvir, e choro. Não é porque eu gosto de ouvir o sofrimento, mas me constrange. E eu gosto de mostrar carinho, amor, atenção, orar pela pessoa. Eu amo esse tipo de oração. Explicando esse tipo de oração. É o tipo de oração no qual nós enfocamos as necessidades do outro. A gente tira os olhos de nós mesmas. E isso é bíblico, sim. Em Ezequiel 22:30 nos diz: procurei entre eles um homem, esse homem aí é um termo genérico, que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra. Palavras do nosso Deus. Então, quando eu oro, clamo a Deus pela vida de outra pessoa, eu estou me colocando entre ela e Deus. E muitas vezes as pessoas não sabem, não têm forças para orar, aí entra um intercessor. Eu estou praticando a intercessão, sim, Andréia, eu estou praticando. Eu oro por minha mãe, eu oro por meu pai, meu filho, meus alunos, amada. E os enfermos? Você ora? Está orando? E os perdidos? E os enlutados? E os viúvos, as viúvas? E a nação? E a nossa nação? E os missionários? Andréia, eu acho que eu não tenho esse dom. Amada, atenção aqui, atenção. Há um verso da palavra de Deus que diz: recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus. Acho que eu não vi aí a palavra dom, não. Eu não vi, não. Eu vi foi um imperativo. Façam. Façam. Pense bem aí, amada. O quinto tipo de oração, eu falei que não ia me deter muito neles por enquanto. O quinto tipo é a meditação. A meditação é o ato de você ler e refletir na palavra de Deus. E ainda ouvir a sua doce voz e suave voz. Doce e suave voz. Ué, Andréia, isso aí não é a parte da leitura diária? Será, amada? Pense aí.
O que é a oração? É um relacionamento, ok? Você já aprendeu isso. O que há no relacionamento? Uma conversa, um diálogo, não um monólogo. E qual é este relacionamento e diálogo onde não consta um fala, o outro escuta? Não existe, concorda? Ah, então eu já faço isso, Andreia. Vou te dizer como. Enquanto eu lavo louça, lavo prato, passo, varro, lavo banheiro, eu ponho lá o meu louvorzão e fico refletindo na letra. Não, amada, não. Nada contra seu louvorzão. Eu também arrumo casa com os meus. Mas a voz de Deus não está no terremoto, nem no fogo, nem num vento forte. Ela é ouvida no sussurro suave, como uma brisa leve. Entendeu aí, minha irmã? A oração da meditação precisa ser num momento e lugar com muito silêncio, sossego. Senão, você não ouvirá a voz de Deus. Muitas vezes você está ouvindo o louvorzão, que tem letras profundas, até enaltecendo a Deus, mas você está fazendo outra coisa. Deus não está conseguindo mandar aquela certa mensagem para você, mesmo através do louvorzão. Requer um período especial. E outra coisa, esta experiência você não conseguirá de um dia para o outro. Não. Requer treino, requer prática, até virar um hábito. Vamos para a conclusão desses 2 capítulos. Olha, lembre-se, mulher de Deus, o centro, o cerne, o coração do teu relacionamento com Deus é a oração. O objetivo de Deus neste assunto é que seus filhos sejam poderosos na oração, suas filhas, no nosso caso. Nenhum filho de Deus deve sentir que respostas miraculosas às suas orações estão fora de alcance. Isso é pensamento pequeno. Se você é salva, minha amada, você não somente é capaz, mas responsável por desenvolver uma vida poderosa de oração com Cristo. Mas só depende de você. Isso requer uma escolha diária. Isso requer exercício e Deus não vai te forçar a isso. É um passo teu, tão somente teu. Topas? Vai fazer? Então, ore comigo. Pai, por favor, perdoa-me por ver minha vida de oração como um ritual ou uma obrigação. Ajuda-me, Pai, a valorizar meu tempo de oração. Por favor, Pai, perdoa-me por gastar tão pouco tempo contigo. Ajuda-me a fazer do nosso tempo juntos minha prioridade, número 1. Perdoa-me por negligenciar alguns dos tipos básicos da oração. Ajuda-me a ter um relacionamento balanceado contigo. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Concluo com isso os capítulos 1 e 2. Uma observação: se você, amada, quer entender melhor qualquer um desses tipos de oração, alguma coisa ficou nublado na tua cabeça, você não entendeu, me cutuca aí ou nos comentários ou no link do meu Zap. Você vai entrar diretamente no meu WhatsApp. Você não precisa guardar na memória do seu telefone o meu número. Você vai entrar direto no meu WhatsApp, que eu vou deixar o link aí na descrição. E eu voltarei aqui com tanto prazer, com muita alegria, para explicar, para tirar essa névoa da sua mente, ok? Beijo no coração de cada um e até o próximo audiobook.